Olá, estamos de volta para a nossa sexta aula do curso de Fundição e Soldagem. Na aula passada, nós começamos a estudar o processo de fundição em molde permanente, porém com o foco no vazamento por gravidade. Nesta aula, nós vamos continuar o estudo de fundição em molde permanente, porém agora o foco vai ser no sistema de injeção. Então vamos olhar os nossos tópicos de aula. Começaremos com uma pequena introdução para contextualizar o assunto e logo em seguida vamos falar sobre o sistema de injeção no seu aspecto geral e depois tratar dos dois sistemas de injeção que podem ocorrer, que são o sistema de injeção em câmara quente e o sistema de injeção em câmara fria. Por fim, vamos apresentar as vantagens e desvantagens de se trabalhar com este sistema. Então vamos lá. Na introdução, os moldes metálicos também são usados no processo de fundição sob pressão, que é o outro nome que se dá ao processo de injeção. O processo de fundição sob pressão, ele vai atender apenas os processos de fundição com moldes metálicos, ou seja, os moldes permanentes. Isso porque, se este processo de injeção ou fundição sob pressão fosse utilizado nos moldes de areia, a pressão poderia ser tal que a integridade física dos moldes de areia poderia ser prejudicada. Se nós formos lembrar, os moldes melhores quando se trabalha com fundição em areia, que são os processos de shell molding e de cera perdida, são caracterizados pelo fato de as paredes de areia desses moldes serem muito finas, também chamados de casca. Então, a pressão exercida por esses sistemas de injeção poderia danificar essas paredes. Em relação aos moldes metálicos, quando se aplica esse sistema de injeção, este sistema consiste em forçar o metal líquido a penetrar na cavidade do molde, também pode ser chamada de matriz. Essa matriz, de aço-ferramenta e tratada termicamente, ela é geralmente construída de duas partes hermeticamente fechadas, né? E duas partes no mínimo, dependendo da complexidade da geometria da peça que irá se fundir, pode ter duas ou mais partes, né? 3, 4, enfim. Mas à medida que se aumenta a quantidade de partes desse molde metálico, o processo fica mais caro, também a extração dessa peça também começa a ficar dificultada. Então, durante esse vazamento, essas partes ficam hermeticamente fechadas. Aqui temos o exemplo, uma matriz para fundição em molde permanente, portanto, uma matriz metálica, nesse caso para a fabricação de hélices. Continuando, nesse sistema de injeção, então, o metal é bombeado na cavidade da matriz sob pressão suficiente para o preenchimento total de todos os seus espaços e suas cavidades. Ainda a pressão será mantida até que o metal se solidifique. Não adiantaria muito aplicar esta pressão inicial para que o metal líquido adentre as cavidades do molde e logo na sequência cessar esta pressão. Isso poderia ocasionar um retorno deste metal líquido e assim se obter uma falha no preenchimento do molde. Então, portanto, mais do que bombear e exercer uma pressão para que esse metal penetre na cavidade do molde, preenchendo todos os seus espaços, essa pressão deve ser mantida até que esse metal líquido se solidifique. Após essa liga metálica ter solidificado, então a matriz é aberta e a peça é ejetada por meio de pinos que podem ser acionados hidraulicamente. Então, na figura do slide,
pode-se observar uma matriz metálica fechada, né? São duas metades, uma matriz bipartida, e no seu interior está a cavidade do molde com o negativo da geometria da peça. Temos também nessa imagem, né, como exemplo, o sistema de fechamento e de ejeção da peça baseado em pistões hidráulicos, né? Então, o cilindro hidráulico que irá fazer esta movimentação. Continuando. Muitas matrizes normalmente são refrigeradas à água. Isso é necessário para se evitar um superaquecimento desse molde, e evitando esse superaquecimento se evita também distorções no mesmo, o que iriam prejudicar as dimensões finais do produto fundido. Isso é importante, né, porque este superaquecimento da matriz a fim de também aumentar a sua vida útil e evitar defeitos na peça. Vamos relembrar, os moldes permanentes são projetados para se conseguir fundir milhares de peças. Então, deve-se evitar esse superaquecimento, porque a cada processo, né, a cada novo vazamento, a cada nova peça fabricada, se for ser trabalhado com uma temperatura muito alta, com o tempo isso pode causar fadiga térmica também nas paredes do molde, podendo levar ao estado de trincas, né? Isso pode também prejudicar o funcionamento dele e até inutilizar um molde, né? Então, sempre deve-se tomar cuidado com a temperatura do processo. Com isso, entra aquela questão de se selecionar ligas de pontos de fusão que não irão agredir, né, o material do molde, e também, como precaução, utilizar esse sistema de refrigeração. Para realizar a sua função, então, as matrizes têm que ter resistência suficiente para aguentar o desgaste imposto pela fundição sob pressão, sendo capazes de suportar entre 50 mil e 1 milhão de injeções. Como é um investimento muito caro para a fabricação dessas matrizes, então ela deve se pagar durante a sua aplicação. Ela se paga à medida que ela consegue fabricar lotes de várias peças. Então, se uma matriz dessa chega ao final de vida com poucas peças fabricadas, então esse investimento não teve retorno. A fundição sob pressão é automatizada e pode ser realizada segundo duas metodologias diferentes, ou dois tipos de máquina, que são a máquina de câmara quente e a máquina de câmara fria. Nos próximos slides nós vamos detalhar um pouco cada um desses sistemas. Iniciando com o sistema de injeção em câmara quente. Em princípio, o processo de fundição sob pressão realizado na máquina de câmara quente utiliza um equipamento no qual existe um recipiente aquecido onde o metal líquido está depositado. Como se pode ver, temos aqui a matriz, o nosso molde de fundição, com a sua metade fixa e a sua metade móvel, acionada pelo sistema hidráulico que irá fazer o fechamento da matriz e também a extração desta peça fundida. E ao lado da matriz fixa, temos o sistema de injeção com o recipiente, onde estará alojado o metal líquido, e o sistema hidráulico para a injeção deste metal líquido. Então, no interior deste recipiente está o pistão hidráulico que, ao ser acionado e descer, irá forçar o metal líquido a entrar no canal que levará diretamente à matriz. Então, quando o sistema hidráulico é acionado, este cilindro, esse pistão, irá recolher a quantidade necessária de metal líquido
para ser aplicada dentro do molde e impulsioná-la, né, fazer a injeção deste metal líquido para dentro da cavidade do molde. Esse pistão vai se manter acionado, mantendo a pressão necessária para que este metal líquido preencha as cavidades do molde, até que a solidificação da peça seja concluída. Como já falei anteriormente, então, a pressão exercida pelo pistão faz com que todas as cavidades da matriz sejam preenchidas, e assim a peça é formada. Após a sua solidificação, então, o pistão retorna à sua posição inicial e desta maneira mais metal líquido pode ser coletado para entrar na câmara num vazamento na sequência, né? E assim o processo se reinicia. Então, temos um sistema onde no momento que uma matriz, né, dá origem a uma peça é solidificada e extraída, o sistema já está praticamente pronto para receber o metal líquido de modo a fazer a fundição da próxima peça. Continuando, ainda sobre o sistema de injeção de câmara quente, essa máquina é dotada de duas mesas, sendo uma fixa e outra móvel, como já falamos anteriormente, que são as duas metades dessa matriz. Na mesa fixa fica uma das metades da matriz e o sistema de injeção deste metal líquido. Na mesa móvel se localizam a outra metade da matriz, o sistema de extração da peça e o sistema de fechamento e travamento da máquina. Esse travamento é necessário de maneira que a matriz não se abra durante o processo de injeção e não ocorra vazamento da liga metálica. Se ocorresse vazamento de liga metálica, haverá um prejuízo em relação ao material e uma maior necessidade de rebarbação após a solidificação dessa peça. Agora tratando um pouco do sistema de injeção em câmara fria. Se estivermos trabalhando com uma liga que se funde a uma temperatura mais alta, e essa situação poderia prejudicar o sistema de bombeamento, aquele sistema de cilindro e pistão que coleta esta liga metálica, lá no caso do sistema de câmara quente, e a injeta na cavidade da matriz, então se estamos trabalhando com uma temperatura mais alta, recomenda-se usar a máquina de fundição por câmara fria, empregada principalmente para fundir ligas de alumínio, magnésio e cobre. O princípio de funcionamento desse equipamento é praticamente o mesmo do que já observamos no sistema de injeção em câmara quente. A diferença aqui, então, é que o forno que contém o metal líquido é uma unidade independente, ou seja, está separada, de modo que o sistema de injeção não fica dentro do banho de metal. Esse sistema de injeção não fica dentro do recipiente do banho de metal líquido, justamente pelo fato de estarmos trabalhando a temperaturas mais altas, né? Assim a gente consegue proteger o sistema de injeção dessas temperaturas mais altas. A liga metálica só vai entrar em contato com o sistema de injeção no momento dela ser efetivamente realizada, no momento da injeção da liga metálica no interior da cavidade do molde, e não durante todo o tempo do processo. Aqui a imagem do slide apresenta um esquemático que pode ilustrar esta situação. Então temos as matrizes fechadas para receber a injeção, porém o sistema hidráulico com cilindro punção, né, que irá fazer a injeção, a pressão dessa liga metálica até a cavidade do molde, ela está livre do reservatório de metal líquido.
o reservatório desta liga metálica fundida a alta temperatura está em outro lugar, né, ao lado, perto desse sistema, e no momento que for ser realizada a injeção da liga metálica na cavidade do molde, então uma parte desse volume de material líquido é coletado, é despejado na linha do sistema hidráulico e o punção vai ser acionado para fazer esta injeção. Então, na maior parte do tempo, o sistema não está em contato com esse reservatório a alta temperatura. Continuando, a máquina de fundição sob pressão em câmara fria, ela pode ser horizontal, no qual o pistão funciona no sentido horizontal, e vertical, na qual o sistema de injeção irá funcionar no sentido vertical. Essas possibilidades elas vão auxiliar em relação às dimensões do pátio ou da oficina onde esse sistema de fundição está sendo aplicado. Agora vamos apresentar algumas vantagens e desvantagens de se trabalhar com o processo de fundição em molde permanente com o sistema de vazamento por injeção. Então, em relação às vantagens, temos que as peças de ligas como alumínio fundidas sob pressão apresentam maior resistência do que as fundidas em areia. Para o caso desse sistema de injeção, ele ajuda nessa questão de maior resistência da peça, justamente por ter uma garantia maior do total preenchimento da cavidade do molde. Às vezes, nos moldes de areia, ou até mesmo no molde metálico, quando fazendo vazamento por gravidade, não se tem total garantia do preenchimento total da cavidade do molde pela liga metálica. Então, se a gente não tiver uma peça totalmente preenchida, com pontos falhos no seu preenchimento, isso irá trazer prejuízo à resistência mecânica desse produto quando solidificado. Continuando, peças fundidas sob pressão podem receber tratamento de superfície com um mínimo de preparo prévio da superfície. Essas peças fundidas sob pressão, além de uma qualidade da sua superfície, pelo fato de um contato melhor promovido pela injeção da liga metálica com as paredes do molde, ela também, pela garantia do total preenchimento, vai fazer com que essa peça fundida tenha uma resistência melhor ao tratamento térmico. Assim, evita-se, que seja uma peça falha e que não teve total preenchimento, sofrendo tratamento térmico, o que poderia causar empenamentos ou trincas nesse produto. A possibilidade de produção de peças com forma mais complexa. No momento que se utiliza o processo de injeção aliado ao molde permanente, então pode-se trabalhar com a fundição de peças de geometria um pouco mais complexa. Se formos lembrar da aula passada, existia uma restrição em relação à geometria, à complexidade da geometria da peça, pelo fato da maneira do molde metálico ser permanente, ele não ser colapsável. Nos moldes de areia, principalmente no processo de fundição por cera perdida, nós poderíamos ter uma complexidade muito grande na geometria do molde e que não teria problema justamente pela característica daquele molde. Como o molde metálico não é colapsável, é um problema a gente ter uma peça com geometria muito complexa para ser fundida. No caso do sistema de aplicação dessa liga metálica por injeção, mesmo que a geometria da peça tenha uma complexidade um pouco maior,
A pressão exercida por esse sistema de injeção vai favorecer que essa liga metálica preencha toda a cavidade do molde. A possibilidade de produção de peças com paredes mais finas e tolerâncias dimensionais mais estreitas. Ainda, da mesma forma que, como sistema de injeção, consegue uma garantia maior que essa liga metálica irá adentrar e preencher a totalidade da cavidade do molde, então pode-se trabalhar com geometrias mais delicadas, paredes mais finas e essas particularidades da geometria da peça também receberão a liga metálica, o que não necessariamente ocorreria no sistema de vazamento por gravidade. Alta capacidade de produção, pelo fato desses moldes não serem colapsáveis, e alta durabilidade da matriz, se respeitadas as recomendações de se promover uma refrigeração à água e de a temperatura de fusão da liga metálica que está sendo injetada neste molde não ser próxima da temperatura de fusão também do metal de que o molde é fabricado. Continuando, temos agora algumas desvantagens do processo. Então, limitações no emprego do processo, usado com ligas não ferrosas com poucas exceções. Limitação do peso das peças. Normalmente as literaturas recomendam que não sejam superiores a 5 kg ou a 10 kg. Isso porque o investimento necessário vai sendo maior à medida que a geometria, que as dimensões, que o volume dessa peça que irá ser fabricada aumenta. O molde metálico por si só já requer um certo investimento considerável, já é um molde caro de ser produzido. Então, ele vai ser mais ou menos restrito a peças de pequeno volume, de pequenas dimensões, e quando se pretende fabricar um lote de várias, de centenas ou milhares dessas peças. À medida que as dimensões desse produto começam a aumentar, o investimento para a fabricação dessa matriz metálica e também para a adaptação, a instalação do sistema de injeção já começam a ficar muito caros. Problemas também de retenção de ar no interior das matrizes, originando peças incompletas e porosidade na peça fundida. Vimos que nos moldes de areia, as paredes desses moldes tinham a permeabilidade suficiente para que o ar e outros gases do interior do molde pudessem deixar a cavidade desse molde e minimizando assim a formação de porosidades nessa peça. As paredes de um molde metálico não têm essa permeabilidade, então muitas vezes este ar retido no interior das matrizes prejudica o acabamento desses produtos fabricados. Ainda temos o alto custo do equipamento e dos acessórios, o que irá limitar o seu emprego a grandes volumes de produção. E por fim, temos as considerações finais sobre esse assunto. A indústria automobilística utiliza uma grande quantidade de peças fundidas sob pressão. Temos, por exemplo, tampas de válvula, fechaduras, carcaças de motor de arranque, maçanetas, caixas de câmbio de máquinas agrícolas. O mesmo acontece na indústria aeronáutica. É um outro ramo que se faz muito uso de moldes metálicos com sistema de injeção. O uso de peças fundidas, principalmente de liga de alumínio e magnésio. Essa variedade de produtos indica a importância desse processo de fabricação dentro do setor da indústria metal-mecânica. Cada vez mais está tentando se
fazer as melhorias necessárias nesse processo, mas as vantagens do sistema de injeção aliada à utilização de moldes metálicos faz com que ela seja bem aceita em muitas áreas da indústria. Bom, ficamos por aqui e até a próxima aula.